Muitas pessoas, inclusive aqueles que têm fé, não conseguiram compreender plenamente que este mundo é mais espiritual do que físico. As coisas que enxergamos com os olhos são resultantes de coisas que são espirituais. Até mesmo a Bíblia ensina que este mundo foi formado pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são visíveis são produzidas pelas coisas que são invisíveis. É por isso que em 2 Coríntios 4:18, a Bíblia diz que o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. O mundo espiritual é um domínio de influência surpreendente. Tudo o que ocorre no mundo natural teve origem no mundo espiritual. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico e é imensamente maior do que o mundo físico. Agora, o que precisamos saber sobre o mundo espiritual é que é um lugar de conflito, pois é nesse reino espiritual que Deus e Jesus, junto com seus anjos santos, existem, e também é onde Satanás e seus demônios e espíritos impuros residem. Em Efésios 6:12, Paulo nos ajuda a compreender que, embora vivamos em corpos físicos, temos lutas e batalhas com principados, potestades, autoridades, forças malignas e entidades espirituais perversas nas regiões celestiais. Esses são os espíritos que dominam o nosso mundo. Há inúmeras batalhas ocorrendo no espaço celestial, invisíveis para nossos olhos. O que acontece lá tem um impacto direto no reino terrestre. Existem 3 níveis celestiais, conforme revelado ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:2. O primeiro nível é o céu que está acima de nós, o segundo nível é o vasto espaço celeste que se estende além, e o terceiro nível é o céu supremo, onde Deus reside. Portanto, o segundo nível separa o primeiro do terceiro, sendo o quartel-general das atividades demoníacas. É nesse segundo nível que Satanás e seus anjos caídos estão posicionados, originando assim o reino das trevas nesta terra. Acredito que essa compreensão nos beneficiará de várias maneiras, dada a realidade do mundo espiritual. Há muito mais acontecendo ao nosso redor do que nossos olhos podem captar. Um exemplo disso está registrado em 2 Reis 6:17, quando Eliseu orou dizendo: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O rei da Síria havia enviado um exército para emboscar o profeta. Quando o servo de Eliseu, Garrã, avistou o exército de carros, ficou apavorado. No entanto, Eliseu possuía uma profunda compreensão do mundo espiritual e das hostes que trabalhavam em sua proteção. Então, ele fez uma oração para que os olhos de Garrã pudessem enxergar a realidade espiritual. Ouça-me, filho de Deus, você nunca está desamparado. É necessário que você alcance um nível de compreensão em que as portas celestiais estejam abertas e o exército celestial esteja presente. Independentemente da situação que você enfrente, pode parecer que está atravessando uma jornada solitária. No entanto, acredite nas palavras da Bíblia. Um filho de Deus nunca está abandonado. Você vê, os espíritos têm influência sobre tudo o que acontece no mundo terreno. Todos são afetados por um espírito, seja o Espírito Santo que os guia ou outro espírito que os controla. Em 1 Reis 22, a Bíblia relata como um espírito enganador do céu se ofereceu voluntariamente para ludibriar o rei Acabe e levá-lo a um confronto iminente em que o Senhor estava prestes a se envolver. Um espírito enganador tomou posse de 400 profetas que proferiram falsas profecias. Foi nesse contexto que o Senhor e o espírito enganador tiveram um diálogo. O Senhor indagou: com que propósito? O espírito respondeu: eu me tornarei um espírito enganador, falando através da boca de todos os profetas. Então, o Senhor declarou: você o persuadirá e terá sucesso. Vá e faça isso. Ao compreendermos a realidade do mundo espiritual como crentes, devemos reconhecer que temos a capacidade de influenciá-lo por meio do jejum e da oração. Você possui o poder de exercer influência no mundo espiritual por meio da oração. Embora possa não estar plenamente consciente dos eventos em curso enquanto ora, a Bíblia
nos encoraja ao afirmar que nossas orações estão produzindo impacto no reino invisível. Uma batalha está sendo travada e nossas orações estão produzindo mudanças nas esferas celestiais. Devemos perseverar em buscar a Deus, persistir na oração e interceder para que seu reino se manifeste e sua vontade seja realizada na terra, assim como no céu. Quer tenhamos plena consciência disso ou não, nossas orações estão mudando coisas no mundo espiritual, e uma das chaves para uma oração efetiva é perseverar constantemente. Assim como Daniel, devemos dirigir nossos corações ao Senhor e persistir até que a resposta chegue. Agora, questiono por que você não leva sua vida de oração mais a sério. Quer percebamos ou não, nossas orações estão causando mudanças no mundo espiritual. Devemos compreender que podemos exercer influência através do jejum e da oração. No entanto, quando nos conscientizamos de quem somos em Cristo, quando descobrimos nossa verdadeira identidade em Cristo, o livro de Efésios 1, do 19 ao 23, revela que Cristo foi glorificado e agora está assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais, acima de todos os governantes e autoridades. Em Colossenses 2:10, a Bíblia afirma que em Cristo vocês estão plenamente realizados, e Ele é a cabeça de todos os governantes e autoridades. Isso implica que, como crentes, nossa posição nos lugares celestiais é exatamente onde Jesus está. Temos uma posição mais elevada no reino espiritual do que os espíritos malignos. Esteja plenamente preparado ao envolver-se em momentos de jejum e oração. Assuma sua autoridade e pare de permitir que o maligno o pressione. Não deixe que ele e seu exército arruinem seu casamento, nem que ditam sua vida. Não permita que o diabo tome decisões por você. Jesus nos concedeu essa autoridade em Mateus capítulo 18, versículo 18, quando afirmou: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Como um crente exerce controle sobre outro crente? Esse controle acontece quando se pratica o jejum e a oração. Portanto, para aqueles crentes que reconhecem sua posição espiritual, eles podem influenciar o que ocorre em sua própria esfera espiritual. Encorajo você a começar a ditar o que acontece nesse ambiente espiritual. Não seja submisso, defenda seu lugar e proteja a si mesmo e sua família. Quando os crentes se recusam a exercer controle, as coisas permanecem desordenadas, e quando os crentes se recusam a permitir, as coisas permanecem vinculadas. No segundo capítulo dos Atos, o maligno instigou o rei Herodes contra os fiéis da igreja primitiva. Ele assassinou James com uma espada e, em seguida, capturou Pedro e o aprisionou. Herodes estava à procura de uma oportunidade para matá-lo, quando a igreja assumiu sua responsabilidade. Enquanto a igreja fazia suas orações, o céu respondeu enviando um anjo para libertar Pedro. A oração é o meio pelo qual os fiéis podem exercer autoridade sobre a terra. Contudo, nossas batalhas não são físicas, mas espiritualmente inclinadas. Lucas 11:9 afirma: e eu lhes digo, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Por isso, Jesus compartilhou uma parábola com seus discípulos para mostrar-lhes que devem sempre orar e não se desencorajar. Lucas 18:1. Na parábola da viúva persistente, Jesus nos ensina que a oração não se trata apenas de cumprir uma tarefa, mas sim de perseverar. Embora ele nos encoraje, dizendo que nosso Pai Celestial ouvirá nossa oração, ele também deixa claro que talvez tenhamos que orar repetidamente e persistentemente até recebermos uma resposta. Se você tem orado por algo e ainda está esperando pela resposta de Deus, isso é para você. Não desanime. Não perca a esperança. Persista assim como a viúva persistente. Talvez essa seja a arma que nosso inimigo, Satanás, mais teme. É por isso que ele tentará nos desencorajar a parar de orar. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Juntos, podemos levar a mensagem de esperança e fé para mais pessoas.
Obrigado por assistir e que Deus abençoe cada um de vocês.